Boa, a polêmica lista aí do meu mano Sandman, né, sobre Resident Evil. Tem um jogo aqui que é muito polêmico. Eu sei qual que é o jogo polêmico aqui, mas a gente vai ver esse vídeo inteiro, porque faz muito tempo que eu já vi, né? Já tem 3 anos. E é polêmico, é polêmico. Vamos ver, vamos ver. A minha tier list suprema de Resident Evil. Vamos lá, dar uma olhada. Fala aí, galera ligada no meu canal do YouTube, Sandman aqui. Queria iniciar pra vocês uma maratona que eu vou fazer de vídeos de Resident Evil. Vão ser pelo menos uns 10 vídeos de Resident Evil. Eu já separei vários Faz 3 anos isso. Você fez 10 vídeos, meu querido temas. Sandman? Eu não Vai lembro. ficar um negócio bem interessante. Esse vídeo aqui que vai abrir essa maratona vai ser mais ou menos uma conversa que eu vou ter com vocês. Tudo isso graças a 2 postagens que eu fiz, uma no Twitter e uma aqui na aba de comunidade, onde eu fiz uma tier list, né, usando o site Tier Maker, para listar quais são os jogos de Resident Evil, segundo aquela classificação que vai de S a Z, dependendo de como você escolhe o ranking dos jogos. E vou classificar os jogos de Resident Evil conforme aquilo que eu acho, aquilo que eu considero como sendo os melhores da série. E eu não vou colocar como, por exemplo, esse é o melhor jogo. Não, vai ser jogos que vão ser classificados como jogos muito bons, jogos excelentes, jogos ruins, jogos muito ruins. E eu vou criar também um item chamado de jogos que eu não joguei, que são poucos os jogos de Resident Evil que eu não joguei. Até falei em um vídeo aí recente que eu fiz que das franquias que são mais longevas aí, que estão há muito tempo no mercado, acho que Resident Evil é a que eu jogo há mais tempo. Tive a oportunidade de jogar desde o primeiro jogo até o último, então são poucas as franquias. A gente vê aí Final Fantasy, que tem jogo pra caramba, a maioria eu não joguei. Mario tem jogo pra caramba, Mortal Kombat, tem várias franquias aí que estão até hoje, e uma que eu pude acompanhar desde o princípio é Resident Evil, então Isso é muito me foda, sinto um né? pouco mais confortável de fazer esse vídeo aqui. Vamos começar aqui com os que eu não joguei, que é o Gun Survival. Gun Survival 2, era baseado no Code Verônica, não joguei. Eu preciso jogar esses spin-offzão de Resident. Eu também não joguei muitos deles, mano. Mas eu preciso jogar todos e zerar todos, né? Não, mas eu preciso mesmo Deixa eu jogar. ver dessa lista Muitos aqui, o que mais spin-offs que aí eu que... não joguei o Reverse também, não joguei. Sério, mas não tá perdendo muito tempo, não. Dos que eu não joguei, são só esses aqui. Agora bora começar joga com tudo, basicamente. os péssimos. E aí começa a lista com a unanimidade. Umbrella Corps é ruim. Umbrella Corps parecia que ia ser uma, sei lá, uma expansão de algum jogo de Resident Evil, veio aqui como um multiplayerzinho lá meio mequetrefe, mas infelizmente ele faz parte do cânone da franquia, e quem quiser saber mais da história, principalmente dessa Umbrella nova aí, a Umbrella que aparece no set, tem algumas informações que são relevantes dentro desse jogo. Não gostei do jogo, dificilmente acha sala para jogar. Hoje ele tá custando aí baratinho. Hoje acho que só com amigo, né? De vez em quando aparece promoção aí por... Acho que hoje, se você não tiver amigo, você não joga Umbrella Corps. R$18, mesmo assim eu nunca nem tive interesse de comprar na época, né? E depois eu consegui uma promoção, acho que eu comprei ele por R$14, sei lá, alguma coisa assim. Joguei ali 40 minutos do jogo, depois de passar muito tempo esperando. Achei péssimo o jogo, e essa aqui eu acho que é uma das unanimidades da franquia. Nessa lista de péssimo eu coloco também Resident Evil Gaiden. Pobre do Resident Evil Gaiden saiu pra Game Boy. Cara, Game Boy talvez tenha sido bom pra quem jogou Game Boy Color, o Game Boy Color, o Gaiden talvez tenha sido bom pra quem jogou na época. Eu joguei muito tempo depois, então pra mim já tava muito datado. Detestei a jogabilidade. Falar que o gráfico é horrível, não dava pra esperar muito também do Game Boy. É um dos jogos também que é muito mal avaliado. Se eu não tô enganado, ele chegou a fazer parte do cânone da franquia, mas depois saiu, foi uma coisa assim, porque tinha uma cena lá do Leon sendo infectado. Acabou ficando fora do cânone, mas mesmo quando fazia parte, eu joguei, não achei nada demais, achei o joguinho muito fraco. De péssimo, acho que só esses aqui. Agora vamos para os ruins. Como ruim eu classifico Resident Evil Survival ou Gun Survival.
Não gostei desse jogo nem na época, acho que não combinava muito o tipo de jogabilidade com Resident Evil na época em primeira pessoa. Não tem muito o que falar desse jogo, eu achava ele muito feio na época também. Se eu não estou enganado, ele também faz parte do canon e tem algumas histórias interessantes aí do protagonista, que é um cara sem memória, ele é um amigo do Leon. Uma parte da história até tem uma certa interessante, tem uma certa importância para a franquia, mas a título de jogabilidade eu não gostei e eu classifico ele aqui como ruim. Vamos pro ok. Ok, eu classificaria... Pô, não tem mais nenhum no ruim? Não sei, né? Resident Evil Resistance. Porra, o Resistance eu já colocava no péssimo também, mano. Muito ruim. Acho ele ok. É um joguinho, não é lá grande coisa, mas também não é tão ruim quanto o pessoal fala que é. Tem uma proposta legal, ele ele tem uma ideia boa, mas é tudo mal executado, assim. Eu acho ele bem zoado, bem zoado. E ele, eu ainda não tiro da cabeça que ele é o culpado do que aconteceu com o R3. Muito bom pra jogar em amigo, assim, é muito bom exagero. Mas ele é razoável quando você joga entre amigos e tem umas estratégias legais. Eu acho que o pessoal também apedrejou muito o jogo sem ele merecer tanto. Ele tá de bom tamanho, ele tá aqui como ok. Deixa eu ver se tem um outro jogo que eu classifico aqui. Dead End. Eu gostava muito desse jogo aqui na época que eu joguei no PlayStation 2. Ele era até meio obscuro, o pessoal não conhecia muito esse Resident Evil. Os gráficos, eu gostava dos gráficos na época, eu achava até que era bem bonito, só que assim, ele tinha aquela jogabilidade em terceira pessoa, mas quando você ia mirar ele ficava em primeira pessoa. Eu tô falando isso agora porque tem muito tempo que eu não joguei, se eu não me engano era isso mesmo. Você andava e a câmera era meio maluca assim, uma hora... era diferente do que a gente estava acostumado. Eu cheguei a jogar... E acho um jogo ok, não acho ele ruim. Muita gente idolatra esse jogo, acha ele um jogo excelente. Acho um jogo muito bom. Eu não acho que tá como ok, eu acho que tá justo aqui também. E eu vou colocar outros dois jogos como ok aqui também. O Umbrella Chronicles e o Dark Side Chronicles. É o mesmo problema que eu vejo com o Gun Survival. Eu não gosto muito dessa jogabilidade aqui, dessa época, né? Em primeira pessoa, porque ele era um tipo de jogo sobre trilhos. Então o personagem ele andava sozinho, você só tinha a preocupação de mirar. Ele contribui algumas coisas para a história, tem cenários aqui nos dois jogos. Tem um cenário que explica como é que o Wesker sobreviveu aos eventos da mansão, explica como foi que a Umbrella foi destruída, explica como é que o Krauser teve contato com o vírus e o interesse dele. Então, a título de história, focado em história, tem muita coisa boa nos dois jogos. Mas quando vai pra jogabilidade, eu não gosto muito dessa jogabilidade on Rails, que é essa que fica sobre... Rails eu acho meio chata, né? Parece, sei lá, você fica cansado rápido, trilhos, você só atira, estilo House of the Dead, então... Eu não gosto muito por causa disso, então classifico esses dois como ok. O Mercenaries 3D também vou classificar como ok. Joguei um pouco ele no 3DS também. É focado no modo Mercenários lá do Resident Evil 5 e não tem muita coisa que acrescentar não. É divertido, mas... É divertido, acho que eu colocava até ele mais baixo. Também não passa muito disso. Operation Raccoon City. Muita gente detesta esse jogo. Eu sei que muita gente classificaria ele como péssimo ou como ruim, sei lá. Eu não odeio tanto esse jogo, eu acho um jogo legalzinho, eu acho um jogo divertido, assim, quando você joga parceria com amigos e tal. Ele incluiu alguns rumos para histórias que não são canônicos, como, por exemplo, a possibilidade de você matar um dos protagonistas, que é o Leon, e é como se fosse um what if, né? Aquele cenário e se acontecesse. Então ele explica algumas coisas, explica quem foi que colocou o parasita do Nemesis, o Neo Alpha, no Nemesis. Tem a aparição de personagens icônicos como o Mr. X. É um jogo legalzinho, não acho que ele seja tão ruim, eu acho que a classificação como ok tá suficiente aqui pra ele. É melhor que o Umbrella Corps, mas... Como jogo bom, vamos lá. Eu acredito que o Resident Evil 1 clássico é um bom jogo. Cara, acho que se avaliar o clássico hoje, ok, tá datado. Mas eu acho que eu ainda colocar pelo menos muito bom ele, mano. Apesar de ter datado um pouco, foi ele que começou tudo, tem muita coisa legal no jogo, a história é interessante e a jogabilidade não tá tão datada assim para um jogo aí que foi, se eu não me engano, ele é de 96, já tem muito.
Mas um remake, cara. Tempo que foi lançado. Também. E tem uma jogabilidade que foi clássica na franquia, né? Resident 1, 2, 3 e Code Verônica tem praticamente o mesmo tipo de jogabilidade. Apesar disso, alguns já estão datados, né? Essa jogabilidade está um pouco datada, porque sempre que você vai a câmera fixa, sempre que você anda, a câmera dá meio que uma travada, então hoje em dia já me incomoda um pouco, então classifico ele como bom. A mesma coisa vai para o Outbreak Fire 2 e o Outbreak Fire 1. Os dois Outbreaks eu classifico como bons jogos. Hoje o que me incomoda mais é a questão da inteligência artificial, que é sofrível. Os bots que você tem que jogar são muito burros, então atrapalha demais a jogabilidade. Não tem muito... Essa lista já é polêmica, que a gente já tá chegando nos excelentes. E o Resident Evil 5 e o 6 ainda não foram ranqueados. Já começa a ficar polêmico. Muito que se falar, porque o 2 e o 1 são praticamente a mesma coisa, muda muito pouco. Então são bons jogos, talvez muita gente classificaria ele em outro item aqui por questão de saudosismo, mas eu acho que se você jogar recentemente esse jogo aqui, você vai ver que ele tem as falhas, é um bom jogo. Agora vamos pra muito bom, então tem muito bom, excelente. Rapaz, muito bom. Sobrou, olha, 5, 6... Revelations, que não é a série principal. E obra de arte. Bora lá. Muito bom. A gente pode colocar aqui os dois Revelations. Revelations 1 justo, e Revelations 2. O Revelations 1 originalmente tinha sido lançado para 3DS, então ele foi pensado para o console. E ele roda bem no 3DS, depois ele foi portado para tudo quanto foi plataforma depois, PlayStation 3, Xbox, PlayStation 4, até PlayStation 5. E é um milagre esse jogo. Você joga na retrocompatibilidade dele. Eu acho que ele tem um probleminha na questão da física de tiro. Por exemplo, quando você dá um tiro, parece que você não tá atingindo nada, você não vê um efeito, porque parece que ele foi projetado para um portátil, estava limitado a isso, então esse é um dos problemas. A história é uma história interessante, mas a forma como ele conta eu acho um pouco confusa, porque é um vai e vem de capítulos, então eu acho que atrapalha um pouco, e os personagens que foram inseridos, novos personagens, eu não acho tão carismáticos assim, mas trouxe um modo divertido que era o modo Raid, e tem uma história bacana, mas com alguns atropelos ali, que fica indo e vindo, tem um vilão relativamente bom. E o Revelations 2 acho ele um pouco melhor que o 1, porque ele já foi feito pensado nas gerações atuais, e trouxe a Claire de volta, também é uma personagem que estava meio esquecida aí na série. Também tem o modo Raid, eu não gostei muito da vilã. São jogos legaisinhos, né? São bem bacanas, assim. Podia ter uns remasterzinhos desses jogos também. Daqui a pouco a galera vai começar a pedir, né? O propósito dela, mas isso aí já é outro quesito. Acredito que os dois jogos ficam bem aqui em muito bom. O Resident Evil 7, o Biohazard Resident Evil 7, como você preferir. Faz justo, algumas pessoas poderiam colocar como excelente, eu acho ele um jogo muito bom. A parte lá da residência dos Baker foi um marco na série, porque foi aqui que me fez ver que realmente Resident dá pra funcionar em primeira pessoa. Eu não tinha tido boas experiências em primeira pessoa, e eu acho que muita gente torceu o nariz quando anunciaram que o jogo seria assim, mas deu pra ver que Resident Evil, assim, dos últimos lançados, o 7 era o que mais se assemelhava com o primeiro jogo, porque tinha o baú, tinha backtracking, tinha as chaves decorativas, então tinha muita coisa que a gente via nos Resident clássicos, e o Resident Evil 7 trouxe de volta. Eu prefiro terceira pessoa, mas eu curto, cara, muita estética do 7 ali, a primeira pessoa dele é bacana. Só que eu não sou o hater de primeira pessoa, eu aprecio da mesma perspectiva, e trouxe também vilões muito bons, aquela coisa mais concentrada, era um lugar mais remoto, não tinha mais aquela trama global central, era mais uma coisa ali isolada, e isso também me agradou bastante. Eu acho que acho que eu vou até mudar aqui, não vou colocar como muito bom não, acho que eu vou colocar como excelente, sim. Eu acho que é justo, excelente, né? Muito bom, acho que ele ficaria muito abaixo. O 7, ele é a volta da franquia, né? Então ótimo jogo, ótimo jogo. Excelente. Vamos agora para os excelentes. Vamos colocar Resident Evil 2, clássico, Resident Evil... Pô, o 2 e o 3 pra mim já tava ali no obra-prima. O 3,
Assim, vou voltar um aqui. Vou colocar o Resident Evil 0 como muito bom, tá? Porque o Resident Evil O Zero não consigo considerar ele excelente 0, também. eu não gostava muito dos inimigos do jogo, certo? Tem uma jogabilidade muito boa. Eu não gostava da trama também do James Marcos, aquela história das lesmas ali tomarem a forma dele. Eu não achei muito legal, apesar da jogabilidade ser muito boa. E aquela história também de ficar trocando entre os personagens é uma ideia legal, mas nem sempre funciona, às vezes cansa um pouco. Eu acho que ele tá bem classificado como muito bom. Agora vamos aqui para os excelentes, como eu já coloquei Resident Evil 7, 2, 3, Code Verônica. Resident Code Evil 3 Verônica. é muito bom, ele pecou em algumas... Porra, o 3... Porra, o 3 Remake não dá pra colocar no muito bom, não, mano. Eu não conseguiria colocar, não. Colocava até no ruim, se pá. Até no ruim. Assim, péssimo, acho que não. Mas no ruim, entre ruim e ok ali... no ok caindo pro coisas. Se ele não fosse uma imaginação, se ele fosse um jogo separado, ele seria assim um jogo excelente. O problema é que ele puxa o Resident Evil 3 para ele e ele deixou de fazer muita coisa que ele poderia ter feito, cortar o segmento todo da clock. Eu acho que mesmo se ele fosse um jogo único, que não existisse o 3 clássico, eu acho que ele ainda seria um jogo bem ok. Ele é bonito tecnicamente e tal, mas se você for ver as lutas, a durabilidade, cara... ele é bem ok. Tower bem okay. Foi um negócio que frustrou muita gente. Tecnicamente e graficamente, também. Obviamente, é ele um é jogo bom. Relativamente curto, assim, tá dentro dos padrões da série, mas acho que podia ter tido um esforço maior nesse jogo. Classifico ele como muito bom, não dá pra colocar como excelente, não. Ah, tá, boa. Menos mal. Vou colocar mais abaixo, mas tá bom. Resident Evil 4, vem Resident Evil 5 e Resident Evil Village. E o choro agora, pelos que... Rapaz, começamos, hein? Começamos a polêmica do Mano Sandman aqui, ó. Ó, 4, 5 Village. Cara, eu adoro o Village. Tem muita gente que colocaria o Village mais abaixo. Eu coloco ele no excelente, talvez. Muito bom, excelente. Eu adoro o Village. O 5, cara, o 5 eu acho que eu colocaria ele no bom. O 4, obra de arte, tá? Entre esses três aí que ele colocou. 4, obra de arte. Village muito bom e o 5 talvez no bom ou no ok. Ou seja, vai começar a partir de agora. Eu vou defender primeiro esses aqui porque eu acho excelente. Cada um desses jogos aqui tem as suas vantagens. Resident Evil 2 trazia aquela campanha excelente da Claire e do Leon podendo ser intercaladas. Ela tinha várias formas de jogo, tinha modos extras de jogo. Você tinha o quarto sobrevivente, tinha o X-Battle, tinha muita coisa extra. Então eram 2 discos e assim, tinha muito conteúdo. E pra muita gente até hoje é o melhor da série. Resident Evil 3, sob esses quesitos que eu mencionei, ele tá abaixo do 2, mas ele tem uma coisa que supera qualquer outro jogo. Eu entendo quando o pessoal fala que o 2 é melhor que o 3, mas o 3 pra mim tem aquele fatorzinho nostalgia, aquele fator. Foi meu primeiro Resident, né? Então eu tenho o 3 assim num pedestalzão pra mim ali, tá ligado? Que nenhum outro jogo da série conseguiu fazer, que é um vilão, um inimigo, como é o Nemesis, que é emblemático. Desde 99 não se tem um inimigo tão popular quanto o Nemesis dentro da saga Resident Evil, e ele consegue segurar o jogo, fazer com que ele... Eu acho o Mr. X muito competente também, né? Mas não tem comparação com ele. Seja um dos Resident Evil preferidos de muita gente. O Code Verônica eu acho que é um jogo que é injustiçado, porque sempre que se falam que Resident Evil morreu no 3º, o pessoal esquece que o Code Verônica ele seguia a mesma fórmula dos outros jogos. Tem uma história muito boa também e pra mim é excelente. Resident Evil 4 e 5. O 5 é a evolução natural do que é o Resident Evil 4, a diferença é que ele colocou a opção de co-op, ele é feito para se jogar com outra pessoa. E o Resident Evil 4 ele era uma aventura mais solitária. Mas eu acho que o que peca muito também no 5 é o level design dele, né? Embora o 4 também tenha esses momentos bem mais lineares em muitos pontos, ainda era um level design mais aceitável, né? Então eu acho que o Resident Evil 4, de ter que parar e mirar, a mesma coisa aconteceu no 3 anos atrás, acho que não tinha saído o remake Resident ainda, Evil né? 5, eu acho que esse data demais o jogo. Mas ainda assim, eu acho que é uma classificação como excelente, é uma ótima classificação. Eu não consigo entender quem detesta o 5 e gosta do 4. Eu. Não, eu não detesto o 5, mas eu acho ele bem mais inferior que o 4. É que, cara, o 5, ele
Cara, não é a mesma atmosfera do 4, é muito linear. Ele é muito mais ação, assim, né, nesse ponto, embora o 4 tenha bastante também. Eu acho que ele é bem inferior. Assim, eu tinha uma visão bem pior do 5, eu rejoguei não faz muito tempo, e a gameplay dele é bem gostosinha, divertida, né, de jogar. Bem mais que o 6, por exemplo. Só que ainda assim. Eu não consigo entender, porque realmente você vê que o 5 segue muita coisa que tinha no 4. E no quesito história, eu acho que eu acho que o que ele erra é justamente level design. Ele erra muito no level design. é mais rico em história que o 4, apesar do 4 ter uma história boa também. E por último, nessa lista aqui de excelentes, vai o Resident É porque o 5 também tem os seus momentos legais, né? Porra, o Wesker Evil Village, que foi o último lançado até agora. Gosto pra muito mim também. Bom, uma atmosfera maravilhosa. Maravilhosa. foi uma grata surpresa, um jogo lindíssimo. Continua a história do Ethan. O meu maior problema com o jogo é a história. De jogabilidade eu não tenho nada a reclamar. Mas a história eu acho que pega um pouco em desfavor dele, porque assim, ficou meio desconexo. Alguns pontos, por exemplo, a história do Ethan lá, aquele final. Eu acho que o Heisenberg podia ser totalmente reformulado, que esse jogo ia ficar top do top. O Heisenberg, até a área do Heisenberg eu não curto tanto, poderia ser muito melhor. A reviravolta lá do Ethan, pra mim não faz muito sentido. As filhas da Dimitrescu, que eu já falei em outros vídeos também, aquela história dela virar mosca e voltar à forma normal, que já aparecia em outros jogos da série, mas... O das moscas é meio que tem um paralelo com as lesmas, né? Então, mesmo assim, pra mim não tem explicação convincente. Os poderes do Heisenberg. O Heisenberg eu acho que ele é um ponto bem baixo do... E olha, quando eu vi a primeira vez eu achei muito foda o visual do Heisenberg. Eu adoro o visual dele. E ele é o pior boss, pior parte do jogo. Tem uma porrada de coisa aí que... A Dimitrescu é um puta assim. Do ponto de vista de história, eu não gosto muito, mais do ponto de vista de jogabilidade. Eu acho um excelente jogo. E como obra de arte... Cara, aí chegou a hora do polêmico Mano Sandman. E aqui você já sabe qual que vai estar na obra de arte. Choro. Mano. Caraca, a obra de arte dele sobrou pouquinho o jogo, velho. Eu vou colocar Resident Evil 6. Vou colocar Resident Evil Remake e Resident Evil 2. Resident Evil 6. Pô, Resident Evil 2 é foda. O remake é muito bom também. Tem ali os seus probleminhas, né? Da Claire do Leon, mas, pô, é muito bom Resident Evil 2. Resident Evil 1 clássico também, pô, muito bom, né? É um baita remake, Agora o 6 não tem como. Por que eu gosto tanto de Resident Evil 6? É maravilhoso. Deixa eu ver a opinião dele do 6, que eu não lembro o que ele fala. Que gostava desse jogo, que eu coloquei como Tier S. Eu vejo Resident Evil 6 como uma evolução de tudo que aconteceu na série. Resident Evil sempre falou de armas biológicas. Desde o primeiro, você via a criação dos Tyrants, via a criação dos Hunters, tudo aquilo, com o propósito de ser utilizado como arma biológica ou ser vendido como arma de guerra. E o que a gente viu no 6, com uma guerra explodindo no mundo inteiro, era a consequência natural do que vinha fazendo a série. Isso eu concordo. Eu acho que é uma evolução natural. É igual os filmes, né? Que a evolução natural foi um global saturation, mané, o negócio. Não tinha como, né? Só que a aplicabilidade do negócio é zoado. Então eu acho que o Resident Evil 6, nesse ponto, ele não tem o que se falar dele. A história estava caminhando para aquilo ali. Até no final do 5, quando o Wesker estava querendo explodir mísseis com Ouroboros na atmosfera, já caminhava para esse tipo de ameaça global que aconteceu no 6. Do ponto de vista de jogabilidade, ele, depois de muito tempo e muitos pedidos, foi um jogo que trouxe a opção de você caminhar e atirar ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que... É uma evolução técnica, realmente, a isso série acontece. já estava precisando. Beleza. Jogos muito mais antigos já faziam isso. Então eles colocaram, além disso, inseriram uma porrada de outros movimentos que... numa ameaça, imagina você numa cidade cercada de zumbis, você pode fazer. Então você pode pular, você pode se esquivar, você pode se jogar pra trás, você pode atirar enquanto tá no chão, você pode rolar, eu odeio esse menu dele. Odeio esse menu. Pode chutar, você pode tomar a arma de um inimigo e usar contra ele. Então tudo isso são opções que são pra mim viáveis dentro do contexto que o jogo é apresentado. Outro detalhe que eu acho muito importante, que eu acho interessante, eu gosto de todos os personagens que foram inseridos na série.
O que eu gosto menos é o Jake, mas ainda assim eu acho ele um... Eu concordo com esse ponto também. O Jake é meu menos favorito. Engraçado, né? O Jake. Eu acho que eu gosto menos da campanha do Jake e da Ada. São os que eu menos gosto. A do Chris é maneira. Assim, o personagem, né? O Chris Pierce é maneira. E a do Lee é bacaninha também, né? Mas, assim, bacaninha dentro do contexto do jogo, porque o jogo, no geral... Deixa eu terminar o raciocínio aqui, que eu vou falar de coisas que eu acho bem ruim. Bom personagem. Então, gosto da Helena. O Pierce é um excelente personagem. Então, se você jogou Resident Evil 6, você sabe o que acontece. O Pierce é um personagem foda. Então, eu queria convidar vocês que detestam Resident Evil 6 a me mostrar qual desses outros jogos aqui na série tem um personagem melhor que o Pierce, por exemplo. Eu não consigo ver em nenhum deles um personagem novo que seja melhor que o Pierce. Eu gosto muito da Sherry também. Não, o Pierce é um acerto bom. O Pierce é um acerto bacana. Né? Eu concordo. Eles aproveitaram bem a história dela. E outra coisa durante... Pô, mas dos novos Resident Evil, pô, a Dimitrescu é muito melhor que o Pierce, por exemplo. Tá, assim, não sei se você tá falando de personagem jogável, né? Aí, beleza, eu acho que o Ethan é bem mais ou menos, né? Mas o Pierce é um personagem bacana. Me agradou, aquilo ali me ganhou naquele momento. Foi quando eu tava jogando em co-op, que é um jogo que ele manteve o que tinha no Resident Evil 5. O co-op é uma parada que ajuda muito a melhorar o 6. Com a questão do co-op. E você troca o seu parceiro com uma outra pessoa que você tá jogando. Eu achei isso genial na época. Eu achei esse boss aí é um muito desgraçado. Bom. Tipo, eu tô jogando com um amigo aqui e tem uma cena em que o Leon e a Helena se encontram com o Jake e a Sherry. Então vocês estão enfrentando o Stanak e do nada você pega um personagem, o co-op de outra pessoa, passa a ser seu co-op, pelo menos por aquele segmento. E eu achei isso genial, isso ali já me ganhou. Então eu tenho um carinho muito grande por Resident Evil 6, acho ele obra de arte sim. Tem vários motivos que eu vou colocar no top 13 que eu vou fazer. Aqui eu não tô dizendo que ele é o melhor da série, mas tô colocando ele como obra de arte. Então no top 13 eu vou dizer qual é o melhor da série. E eu acho que esse é o meu ponto de vista de forma superficial. O Resident Evil Remake é... Cara, é porque o 6 ele tem muito problema, assim. Acho que o level design... Nossa, o level design do 6 é horrível. Porque o level design do 6 ele te mostra o pontinho ali no... Mostra, pede ele, é pra cá. Então você vai correndo em linha reta, passando, faz o puzzlezinho, vai. É um level design horroroso, horroroso. Eu prezo muito pelo level design do Resident Evil. Então eu acho que, pra mim, pesa muito mais no Resident Evil 5 e 6, por exemplo, porque eles pecam muito no level design. Né? E por isso que eu gosto mais desses jogos mais centradinhos, né? Com level design mais fechadinho ali, bem feito, com aqueles vai e vem e tal. Eu gosto muito disso. Né? E você perde total isso no 6. Basicamente, você perde isso total no 6. Né? Muito momento frustrante de Quick Time Events. Né? Então, cara, o 6 ele é bem... Assim, a história dele tem personagem bacana, mas não é uma história que me cativa tanto. Então o 6 ele peca muito. Eu não consigo... É o mais fraco pra mim, não tem como. Da linha principal ali, não dá... É muito ruim. Eu respeito meu mano Sandman, mas não consigo gostar. Não dá pra gostar do 6, cara. O 6 é foda. Clássico também. Eu acho que a Capcom, do ponto de vista de remake, ela nunca conseguiu fazer algo que ela fez no Resident Evil 1, que ela respeitou tudo aquilo que foi. Ele é fiel, lindo. Mas eu ainda quero um Resident Evil 1 third person agora. Remake. Remake do remake. Pode mandar, Capcom. Pode mandar pra nós e você a gente passa por. Vai. E expandiu ainda. Ela não cortou coisas. Ela expandiu aquele universo, tornou muito mais interessante. Incluiu o personagem como a Lisa Trevor, deu um background pra ela. Então, o jogo remake é lindo até hoje. Saiu pra tudo quanto é plataforma também, depois de quebrar a exclusividade da Nintendo. E o Resident Evil 2... que poderia ter sido o que foi o Resident Evil 1 Remake, mas ainda assim um excelente jogo. Eu acho que a melhor jogabilidade da série é a do Resident Evil 2 Remake. Preserva a história clássica e dá um background maior também para alguns personagens. Essa é a tier list que eu fiz aqui. Não é uma tier list horrorosa, tá? Tem muita coisa que eu concordo aqui. Só, meu mano Sandman, pega esse 6 aqui, ó, coloca aqui, ó. No lado aqui do Survival aqui, ó. Pá! Ficar bonita sua tier list. E definitiva aqui do canal, não é a definitiva geral. Então acho que estão todos os jogos aqui. Se eu tiver esquecido de algum, vocês comentem aí. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não me odeiem.
Polêmica, Thaís. Polêmica. Vocês concordam? Vocês gostam muito do 6 também? Com certeza tem gente que gosta, né? Aí vai de opinião das pessoas, né? Mas não consigo gostar do 6. 6 não dá, mano. Não dá. Só de eu pensar de jogar de novo 6, eu falo, não. Não quero mais. Não quero. Chega. Mas é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um abraço, um beijo no popô. E valeu!